Qual o futuro que pode ter a pessoa que nasce no lugar mais pobre do Brasil? Qual que é o futuro que você acredita que ela pode ter? Uma das coisas mais interessantes no Jequitinhonha é que a tristeza, que poderia ser algo, não é, que fizesse parte diariamente da cultura daquele povo, não faz, entende? E se eles conseguem, no mínimo eu preciso conseguir também. A odontologia é a oportunidade que a gente tem de restabelecer a dignidade das pessoas. Eu não digo só a dignidade de sorrir, mas a dignidade de se alimentar, de se nutrir, de ter saúde, de falar, entendeu? De se olhar no espelho e se sentir bem. E num país como o nosso, desigual, onde as pessoas não têm a mesma oportunidade, a odontologia ela é fundamental. O que destaca o maiolino, pessoa e profissional, é o lado humano. De você conseguir ver além do dente, de você conseguir enxergar além da boca, de você entender que por trás daquela pessoa que veio ali com uma queixa aparentemente pontual e localizada, existe uma grande história, existe uma pessoa com dores, com dificuldades. Posso dizer que o maiolino moldou a residência nossa, a dedicação dele ao estudo, à ciência, à pesquisa, o respeito aos protocolos e um monte de coisa que até hoje molda a nossa residência. Eu nasci em Araçuaí. Araçuaí fica no Vale do Jequitinhonha, mais especificamente no Médio Jequitinhonha. E é um lugar um pouco inóspito, geopoliticamente definido como Vale da Miséria, o Vale do Jequitinhonha. Então, quando eu completo 15 anos, eu saio de Araçuaí e vou para Belo Horizonte para complementar os meus estudos. Nós entramos num ônibus e, de repente, quando eu acordei, a minha mãe tinha pegado o ônibus de volta. Ela nem se despediu de mim, porque nem ela estava preparada para essa despedida. E demorou muito para que eu pudesse entender isso. Sou um dentista por um acaso, porque na verdade, como qualquer adolescente, né, meu sonho sempre foi ser músico. Então eu tive a oportunidade de levar a música feito brasileiro para o festival na cidade de Pedra Azul. A quem me dera ser amado, feito Jorge, baianado e de bigode, escrevesse, vê se pode. Anotaria numa tirinha de seda um pedido de alforria, meu senhor. Oh, minha Alteza. De repente, quando eu acreditava que o meu caminho seria a música, né, que eu teria uma oportunidade ali na música, eu fui surpreendido com a ideia de que eu tinha passado no vestibular e vou para Diamantina fazer faculdade, onde eu passei 5 anos da minha vida e iniciei a história com a odontologia. A odontologia surge porque, na verdade, as referências da família que nós tínhamos de sucesso eram alguns tios meus dentistas. Então, sempre que se reunia no final de ano, na casa da avó, aqueles tios que alcançaram o sucesso eram tios que fizeram odontologia. Mas depois que eu tive a oportunidade de entrar na clínica, eu trabalhava igual um louco. E eu me lembro de um dos meus professores, que também é um dos meus grandes ídolos, Miguel, o professor Miguel Ângelo, e ele um dia falou comigo assim, você termina a sua cirurgia, você fica para lá e para cá zanzando. Se for para você ficar aqui à toa, você pode ir embora. Agora, se você for ficar aqui, é melhor você trabalhar. Eu falei, mas eu não tenho como trabalhar, mas eu só tenho uma caixa. Ele falou assim, não, aqui na clínica tem 8 caixas de cirurgia.
todas esterilizadas. E paciente no Vale do Jequitinhonha, para ser atendido, é o que mais tem. Eu adorava todas as outras áreas de atuação da odonto, porque a minha mão executava aquilo com muita facilidade. E isso eu agradeço à música, à habilidade manual que você constrói, não é? Tocando instrumentos, ela vai ser transferida para a odontologia. Então, quando eu entro para a cirurgia, levando toda a habilidade manual que já tinha, eu encontro um prazer, uma satisfação naquilo que não coube mais na minha rotina as outras especialidades. Uma condição muito comum que nós recebemos no consultório odontológico são as deformidades dentofaciais. O paciente tem uma mandíbula muito forte, que cresceu muito, ou um queixo que não cresceu. Isso traz muitas alterações funcionais para esses pacientes, limitando esses pacientes, então, de ter uma boa performance mastigatória e também, atrelado a isso, alterações psicológicas muito intensas, porque esses pacientes, boa parte deles recebem, durante a fase de crescimento, adolescência, sofrem bullying, porque essas pessoas não sabem se relacionar muito bem com essas deformidades. E uma das nossas pacientes, um caso que nos trouxe muita alegria em poder ajudar e também muito impacto do ponto de vista de quanto essa paciente sofreu, é a nossa paciente Keteline. Ela tem um excesso vertical de maxila, então quando ela sorria, isso se apresentava de forma muito impactante para as outras pessoas, então o sorriso dela chamava a atenção, mas não de uma maneira harmoniosa, mas sim como uma deformidade. Que quando eu sorria, parecia muito da gengiva e eu não tinha selamento de lábio, então eu ficava assim, ó, o tempo inteiro meu lábio ficava projetado por causa do crescimento da gengiva. E aquilo lá afetava em tudo, porque eu morria de vergonha. Eu sentia quando o povo me olhava, quando eu sorria, aí eu ficava meio retraída. O tratamento normalmente contempla o preparo desses pacientes com aparelho ortodôntico e, num segundo momento, assim que esses dentes estão bem posicionados nos seus maxilares, esses pacientes são levados até o hospital para serem submetidos a uma cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática, então, corrige a posição desses maxilares. A Keteline ainda precisou passar por mais 2 procedimentos cirúrgicos. Um procedimento onde nós fizemos um aumento dos dentes anteriores, do canino ao canino, um aumento de coroa clínica, porque ela também tinha um excesso de crescimento gengival. E num segundo momento, nós ainda precisamos substituir o dente 21. Então nós substituímos o dente 21 por implante, fizemos uma extração minimamente invasiva, e então conseguimos substituir esse dente que apresentava uma fratura, e isso devido a um trauma que ela teve anteriormente ao início do tratamento com a cirurgia ortognática. Então, um caso super complexo, onde há uma integração de 3 especialidades, a cirurgia maxilofacial, a implantodontia, a periodontia, a prótese, para que a gente alcance um resultado bem satisfatório, mesmo com uma complexidade alta como essa. Eu fico vendo meu ânus e eu não me reconheço. Estou me sentindo muito bem. Uma nova fase da minha vida, melhorou em todos os aspectos. Tanto de amizade, que agora eu tenho mais autoconfiança, autoestima, relacionamento, família. Antigamente eu não tinha isso. Ficava meio retraída, tinha vergonha. Hoje eu não tenho vergonha. Agora eu tô de boa, tô falando rindo. Eu acho que o grande diferencial para você ser um bom dentista é se você conseguir de fato conciliar isso. Conciliar o olhar por trás do paciente, enxergar além da boca, a sua habilidade manual que você precisa ter. Se você não domina tanto, buscar treinamento suficiente para tal e buscar a formação continuada até o fim. É importante o cara que ou já fez uma especialização, mesmo de implante, há 15 anos atrás, se ele não voltou para a escola, se ele não voltou para o curso, ele está realizando cirurgias ultrapassadas. Ele tem que voltar para a escola, porque a escola está totalmente diferente do que ele aprendeu. Quando eu termino a graduação, não estava nos planos voltar para Araçuaí, porque o meu plano seria me formar em cirurgia bucomaxilofacial. Esse era o sonho. Eu fiz odontologia e quando eu terminei, eu seria um cirurgião bucomaxilofacial. Isso me faz querer seguir em frente.